Guedes perde a articulação da política de emprego para 2022. Arrecadação recorde libera 4,5 bilhões de reais. Justiça aceita penhora de criptomoedas. Estas e outras notícias você acompanha agora no Eleva News. Bom dia! Hoje é quinta-feira, 22 de julho. O meu nome é Pedro Lixter e este é o Eleva News, o podcast com as informações mais relevantes para começar bem o seu dia. Guedes perde a articulação da política de emprego para 2022. Depois de sobreviver a diversas tentativas de desmembramento, a superpasta da economia, comandada pelo ministro Paulo Guedes, perde pela primeira vez uma parte de sua estrutura devido aos arranjos políticos que o presidente Jair Bolsonaro precisou fazer para contemplar aliados insatisfeitos do Centrão. A arrecadação recorde libera 4,5 bilhões de reais. Após comemorar uma alta recorde na arrecadação em junho, o governo deve anunciar o desbloqueio de 4,5 bilhões de reais do orçamento desse ano, também em razão da queda das despesas. A medida deve constar no relatório bimestral de receitas e despesas do Ministério da Economia, divulgado hoje. Ontem, a Receita informou que, em junho, a arrecadação teve um aumento real de 46,77%, na comparação com o mesmo mês em 2020, e chegou a 137,169 bilhões de reais, maior valor para o período desde 2011. Justiça aceita penhora de criptomoedas. Credores de verbas trabalhistas passaram a olhar para um mercado que movimenta bilhões de reais por ano, o de criptomoedas. A Justiça do Trabalho tem aceito pedidos para localizar e penhorar esses ativos. Em São Paulo, há pelo menos 6 processos em que corretoras foram chamadas a informar se o devedor tem moedas virtuais sob seus cuidados. Participação feminina em conselhos sobe para 16,1%. A participação feminina nos conselhos de administração das maiores companhias de capital aberto aumentou após a última rodada de eleições para a composição dos colegiados. Hoje, 16,1% dos assentos dos conselhos são ocupados por mulheres. Em 2019, essa fatia era de 11,4%, 3 anos antes de 6,9%. Os números são de levantamento feito pela consultoria Com Dinheiro a pedido do Valor Econômico. O estudo considera as empresas que compõem a Ibovespa o principal índice do mercado de ações brasileiro. Israel utilizou a empresa de espionagem NSO como ferramenta diplomática. No auge da pandemia do coronavírus, o então ministro da Defesa de Israel, Naftali Bennett, teve uma ideia de ajudar a conter a disseminação da doença, deixar o fabricante de spyware de nível militar NSO registrar todos os movimentos dos habitantes do país. A sugestão de Bennett, que hoje é premier de Israel, não foi aprovada, mas mostra que os laços estreitos com a empresa israelense, que é atacada por ativistas dos direitos humanos por vender um software de vigilância a nível militar para regimes repressores, tem como os mais altos escalões do Estado. Estas foram as notícias de hoje. Acompanhe e Eleva pelas redes sociais. Até amanhã.